Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que talvez eu nem poste esse vídeo porque tenho medo que me taxem de louco, né, de maluco, porque é um assunto tão polêmico, né, apesar de que esse assunto ele está rodando o mundo inteiro, muitas pessoas têm visto isso, né, então eu falo isso com muitas reservas, né, eu tenho receio de falar sobre isso com muitas pessoas, né? Mas conforme a idade vai chegando, você tá já naquela fase de passagem, né? Quase. Então já sou idoso, entendeu? Então eu tenho que deixar um legado, tenho que falar a verdade, né? Tem que falar aquilo que realmente tem um peso, um valor, né? Sem rodeios, eu vou ir direto ao assunto agora. Em 2009, eu trabalhava no Parque Industrial Bayer e fica próximo, aqui em Belfor Roxo, Rio de Janeiro. E levava uma vida tranquila, trabalhando. A escala lá era 6, trabalhava 2 dias, folgava um. Depois era uma escala muito doida, porque você ficava em casa 3 dias e trabalhava 2. Era assim, porque lá o ambiente era muito tóxico, né? Tinha muita química. Então era proibido trabalhar muitas horas, né? Então eu pegava às 6 da noite, né, às 18 horas, e largava meia-noite, né? Então num desses dias eu larguei meia-noite, e como lá próximo não tinha ônibus, tinha que percorrer um caminho muito grande, muito extenso, de uns 2 quilômetros, a pé no meio do mato, na escuridão, porque não tinha luz assim nos postes. Então eu andava uma distância bem grande, né, até chegar à linha férrea. Aí o muro da linha férrea, havia um buraco no muro, então a gente tinha que transpor essa linha do trem, passar por um lugar inóspito, horrível, e alcançar um outro bairro do outro lado, e ir para a pista principal para pegar algum tipo de van, uma Kombi que levasse até São João de Meriti, fica mais próxima ali, né? E de São João de Meriti tinha ônibus a noite toda, né? Aí eu pegava o ônibus. Então, numa noite dessas que eu caminhava por ali pela aquele mato, no meio do mato, a noite estava muito iluminada assim pelas estrelas, a lua, né? E algo surgiu no céu sobre a minha cabeça, e era uma espécie de disco. Era um disco de uns 20 metros de diâmetro, em forma de 2 pratos, um em cima do outro, e tinha luzes amarelas e azuis. A fuselagem dele parecia branco gelo, e ele brilhava. E pairou sobre a minha cabeça, assim, a uma distância de uns 200 metros, mais ou menos. E eu vi aquilo, eu não me apavorei não, parecia até que eu já conhecia aquilo. Impressionante, eu não fiquei apavorado, não corri, não fiquei, sabe, desesperado. É algo totalmente incomum, né? Qualquer ser humano sairia correndo, sei lá. Mas eu agi naturalmente como se aquilo fosse uma coisa comum. E olhei para o céu, aquela coisa ainda parada, me seguindo, e de repente ela ganhou velocidade e foi embora. Foi na direção norte. Foi embora. E dali eu caminhei, fui para casa, continuei, nunca tive medo de andar no escuro, nunca tive medo de nada assim. Medo a gente tem do ser humano, né? De fazer mal a gente, assaltar, mas eu
continuei meu caminho, consegui transpor a linha do trem, né? Consegui pegar a condução lá, uma van, e cheguei em casa. E guardei isso, falei em casa para minha esposa, meus filhos, e a coisa mais natural que aconteceu, né? Eles riram de mim, acharam que era uma bobagem da minha cabeça, acharam que aquilo era algo que eu tinha tido uma alucinação, sei lá, sendo que eles não levaram a sério, nem acreditaram. E o tempo passou e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu que vivenciei aquilo, eu sei que era real, era verdadeiro aquilo. Então depois eu tive um sonho, e no sonho eu era levado para dentro da nave, essa mesma nave, e lá dentro eu estava tipo como que dopado, assim como se estivesse anestesiado e muito grogue, muito tonto. E tinha dois homens segurando cada um no meu braço, num braço. Dois homens me apoiando. E eles me levaram até o chefe, o líder da nave, né? Todos eles eram belíssimos de aparência, uns de cabelo louro, outros de cabelo preto. O líder tinha barba bonita, e o líder perguntou para um deles assim: vocês o trouxeram novamente aqui? Aí eles falaram assim: sim, nós trouxemos para ele ver algumas coisas aqui que estamos fazendo. Aí ele falou: tudo bem. Aí eu fui com eles, andando pela nave, né? Era bem grande, as paredes eram escuras, haviam vários equipamentos, assim, painéis acesos e luzes. Aí me levaram numa espécie de laboratório, e nesse local havia um rapaz sentado. Todos eles eram de aparência assim, fora do comum, de beleza, muito belos, os rapazes, os homens, né? E eles ficaram me mostrando: isso aqui é para você ver o que, que nós estamos fazendo aqui. Aí eu fui olhar, eles estavam com várias carnes enormes, pedaços enormes de carne, e estavam literalmente com o auxílio de uma máquina de luzes estranhas, eles estavam unindo aquelas carnes. E eu perguntava: para que essas carnes aí? Não, nós estamos unindo essas carnes, que elas vão voltar a viver. Essas carnes vão voltar a viver. Elas estão mortas, nós estamos unindo elas. Essas carnes vão voltar a viver. Então eles estavam tipo fazendo uma espécie de... parecia até aquele filme clássico, né? Frankenstein. Eles estavam unindo carnes, literalmente, para poder depois fazer reviver algum ser, alguma criatura ali, não sei. Então eu fui trazido de volta, depois de ter visto isso. E aí eu tive, assim, acordado, pensando sobre isso. Eu fiquei imaginando: será que eles, naquela noite em que eu me deparei lá, saindo da baia, será que eles me levaram, me abduziram? Fica a pergunta, né? Realmente isso ecoa assim no meu cérebro, uma dúvida gigantesca, né? Será? E essa experiência não foi única na minha vida. Tiveram outras também, que eu também vou relatar aqui no YouTube, que já estou velho, daqui a um tempo eu vou morrer, e vou morrer com esses segredos? Não, vou contar para vocês. Digo diante de Deus que essas experiências foram verdadeiras, que eu vivenciei, e que não sei, não tenho certeza do que realmente aconteceu. Porque naquela noite que eu andei na linha férrea, consegui pegar o ônibus, quando eu cheguei em casa, já era 3 horas da madrugada, e eu levava em média 1 hora só para fazer esse percurso, né? De andar até lá na linha férrea, pegar o ônibus do outro lado, a van do outro lado, e chegava em casa 1 e pouca da madrugada. No entanto, cheguei 3 horas da madrugada em casa. Realmente
um tempo perdido aí, um tempo que eu não sei onde foi esse tempo, não sei. Mas com esse sonho que eu tive, ele para mim foi revelador, né? Foi revelador o que realmente está acontecendo. Então, sugiro aí que vocês também pesquisem sobre isso, né? Eu sou uma evidência de que isso realmente está acontecendo no mundo e pesquisem, né? Pesquisem sobre isso. Não fica só olhando as coisas do cotidiano, não. Pesquisa, lê a Bíblia, pesquisa, porque vem coisa por aí desse mundo de Deus. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o like aí. Se não é inscrito, se inscreva. Daqui a alguns dias ainda postarei mais vídeos. Então, esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que você seja abençoado, Deus te abençoe, sua família também, e que você continue conosco acompanhando. Obrigado, até logo, tchau, tchau.